Descubra-se nos bastidores e brilhe no palco da sua vida. eu sou a psicóloga Rô Cordeiro E eu, a jornalista Vera Moreno. Vem com a gente, mergulhe em histórias E estratégias que transformam. Queremos você no palco. Essa é a terceira temporada do Vem Pro Palco. Apoio Adriano Martins, retratista. Você entende a sua essência comportamental? De que forma você se conduz pela vida? Não. Esse papo de hoje vai ser muito importante para você nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas não entendem a melhor forma de ser ou querem ser algo que não são, e aí o negócio não anda, não é, Rô? não anda. E aí, sentada na cadeira errada, não rola, né? Então, mas o que é isso, né? É o nosso Vem Pro Palco, que vai te ensinar a sentar na cadeira certa. Mas, para que isso aconteça, curte, compartilha, comenta, para que o maior número possível de pessoas assista o que você vai assistir agora e que vai ser fantástico, né, Vera? Sim. Dito isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E você também, Ricardo Aderaldo, muito bem-vindo ao nosso palco. A gente não pode bater na mesa porque dá interferência, então a gente vai aqui, a gente vai aqui, a gente vai aqui. Flores! A gente esqueceu desse recadinho, né? Que a gente às vezes bagunça muito aqui, aí o áudio sai bem. Entendi agora. A gente ia fazer maior escândalo aqui. Na hora que A a gente gente ia fazer também ia escândalo, fazer a gente bagunça, ia entendeu. dar super legal. Ser contidos, né? Vamos, Pelo menos aqui vamos. nesse podcast. É Sim, verdade. sim. Pronto, lá fora a gente faz depois, né? Gente, eu tenho que falar Porque vocês pra são vocês. desses, eu sei. Vocês dois são da bagunça. A gente é do Vera mais babado. quietinha. Mas eu antes de passar para o Ricardo, eu preciso falar do Ricardo, gente, que para mim é Rick, né? A gente já se conhece há muitos anos. E quando a gente tem um amigo muito querido, é bom demais. E quando a gente tem um amigo muito querido e muito competente, aí é bom demais, né? Então esse é o Ricardo. É um cara parceiro, amigo, companheiro, gente boa e que faz um trabalho excepcional de desenvolvimento humano. E ele veio aqui hoje para falar um pouco sobre isso, né, Rick? Vim pro palco, né? Uhul, Eu tava show. já vendo vocês ali se movimentando. Eu falei, quando é que eu vou pro palco junto? Mas tô muito feliz de estar com vocês. A Vera faz um tempão que eu não via, né? Sim, Vamos verdade. ver como é que estão esses comportamentos novos de lá pra cá. A gente se viu antes da pandemia, Vera. Sim, menino, quanto tempo então, você não tinha hein? nem filho ainda. Nossa. Tudo novo. Era outra pessoa mesmo. Outra pessoa. Certeza. Você não, essa aqui tá sempre colada comigo. Mas de tempos em tempos a gente tem que se avaliar, tem que se Sim. autoconhecer. A vida vai trazendo desafios novos o tempo inteiro, né? E o nosso Uhum. comportamento precisa ser revisto, reavaliado. E eu vim aqui para comentar essas coisas com vocês. Vai ser uma satisfação estar aqui. Falando nisso já, deixa eu pegar esse gancho do que ele disse. De tempos em tempos é bom a gente fazer essa reavaliação. Existe um tempo específico ou é diante de circunstâncias? O que é que tu diz para nós a respeito disso? Vera, eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano há 20 anos. Eu fico chocado ainda que existem pessoas que nunca passaram por um processo de desenvolvimento humano. Eu ainda fico assim, nossa, mas você nunca fez um curso de autoconhecimento, uma análise comportamental. Quando a gente está falando do DISC, né? Pensando numa pessoa que nunca fez, ela faz pela primeira vez, se ela não tiver um processo de desenvolvimento pessoal, se ela tiver na vida, fez um dia o perfil dela, recebeu uma devolutiva, ela deveria pelo menos a cada 6 meses fazer um novo teste. Por quê, Vera? É um tempo para você poder parar e refletir. Porque o teste ele mede 2 características básicas, né? A natureza do seu comportamento, então a gente tem um gráfico estrutural, que é um gráfico natural, e o seu comportamento adaptado. A Vera, na vida dela, ela é a Vera, tem as características da essência do comportamento da Vera. Só que a Vera é um ser humano que passa por várias adversidades. Por exemplo, o evento da sua gravidez, o evento da maternidade. Sim. São situações que te colocam, Vera, numa condição de ter que mudar comportamentos, mudar a sua atitude, mudar as suas prioridades, seus critérios, né? Então, quando a gente faz a cada 6 meses, a gente para, se olha para a janela da nossa alma, né? Para dentro aqui, e tem a oportunidade de rever algum comportamento, de perceber se existe alguma coisa no ambiente que pode estar alterando a nossa percepção, pode estar bloqueando o nosso comportamento.
comportamento, não necessariamente algo ruim, mas a gente sempre pode melhorar, né? Então a gente indica dessa forma, Vera. Se a pessoa não tiver em nenhum processo de terapêutico, ou de mentoria, ou de coaching, a cada 6 meses. Agora, se a gente começar uma mentoria, né, um trabalho de desenvolvimento pessoal, a gente consegue identificar a cada 3 meses mudanças nesse comportamento. Então, se a pessoa tiver querendo fazer uma transição de carreira, tiver um programa de desenvolvimento de liderança, tiver um processo de mentoria ou tiver uma transição de vida e ela quiser identificar essa mudança comportamental, a gente consegue até antes de 3 meses. A gente fala para fazer pelo menos a cada 3 meses. É um tempo suficiente, porque tem pessoas que quando começam, Vera, compram uma quantidade de testes e toda semana aplicam para ver o que já mudou. Ai, que loucura! Uma loucura. Calma, gente, não é a mãe de Ná, não é previsão do tempo, não é assim. Tem um tempo para a gente poder se adaptar, para a gente poder mudar, a gente perceber a evolução desse comportamento. Então, 6 meses, se a pessoa não tiver em nenhum processo de desenvolvimento, para pelo menos garantir que essa pessoa parou, né, num semestre ali, para olhar para si, ou se tiver um processo de desenvolvimento, a cada 3 meses. Agora, sabe de uma coisa que eu acho bem bacana, Rick e Vera? Eu fiz uma mudança grande na minha vida há 7 anos atrás, né? E o meu perfil comportamental é influente dominante. Quando se muda, não é? Eu acho que é bacana, é importante que a pessoa tenha a consciência do que ela precisa ter, né, ou desenvolver para aquele novo momento. E aí eu já tinha feito o meu teste, quando eu fiz essa mudança, eu fui fazer novamente o meu teste. Aí já tinha se passado, sei lá, mais de 1 ano, não é, que eu tinha feito. Várias vezes eu fiz para entender aquele meu momento, como é que eu estava me comportando naquele momento. E aí deu um DI, não mais um ID, não um influente dominante, mas um dominante influente. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. Ó, a gente diz assim, né? Nós medimos nesse teste 4 fatores. A dominância, né, que é a capacidade de alguém de tomar decisões, resolver problemas e superar desafios. A influência, que é o estilo de comunicação. Então, tem pessoas que são mais extrovertidas, mais comunicativas. Tem pessoas que são mais introvertidas. E o quanto você tem dessa comunicação no seu perfil. A estabilidade, que é a nossa relação com o tempo, né? Então, o terceiro fator mede se nós somos pessoas mais contemplativas, que precisamos de mais tempo para tomar decisões, ou se nós somos aquela tipo de pessoa que é para ontem, que é para já, né? E o quarto fator, que seria a conformidade, que é a nossa capacidade de lidar com regras. Quando a gente tem esse mapeamento, quando a gente preenche um teste comportamental, a gente tem um ranking, vamos dizer assim, de que fatores são mais altos e que fatores são mais baixos. E essas diferenças, né? Imagina um gráfico de 0 a 100 e cada um deles a gente tem percentuais. Quando eu tenho o primeiro gráfico, por exemplo, a Rô era um alto I, segundo fator era o alto D. Então a gente chama, né, essa nomenclatura seria um ID, conhecido para quem trabalha com desenvolvimento humano como perfil ID. O I, que é o primeiro fator da Rô, é como ela se mostra para as pessoas, né? Então quando as pessoas conhecem a Rô, o que elas na época iriam ver? Comunicativa, extrovertida, criativa, engraçada, que interage com todo mundo, porque a gente usa um termo o izão, né? E bem grande, ela era um izão lá em cima. Então as pessoas iam perceber isso. O segundo fator fala como a Rô lidava com as coisas ao redor dela. Como é que eu lido com as coisas próximas ou pessoas próximas? Então, por exemplo, ela se mostra uma pessoa comunicativa, sociável, divertida, só que com as pessoas próximas a ela, com os filhos, com o marido, com as 2 cachorras, ela tem um perfil de vamos pra cá, vem pra cá, dominante. Vamos aqui. Ela gosta de ter as coisas sob o comando dela. Faz sentido? Uhum. Então ela tem um perfil que, por mais que ela seja engraçada, divertida, mas quem tá próximo sabe que ela tem pulso firme, que ela traz a responsabilidade para si, e isso é uma característica atribuída, né, à maioria dos nossos líderes. Quando a gente inverte esse fator, existe internamente também uma inversão em nós, tipo assim, é como se fosse uma mudança de prioridade.
interna. E aí muda, né? Você passa a ser um DI. As pessoas têm que passar a te observar como uma autoridade, como uma pessoa que está à frente de algo. Então não tem mais ninguém à frente do que eu estava fazendo, sou eu. Eu que respondo, eu que entrego, eu que cobro, eu que faço, eu. Ela fez uma transição de carreira, nesse momento veio esse lado de ter que ter essa autonomia, esse pulso firme. Só que aí, quando inverte, o segundo fator fala das coisas próximas, entra a parte emocional, né? Então, por mais que você esteja ali à frente da situação, dominando, interagindo, fazendo, entra nas suas relações a necessidade do acolhimento, de estar mais com a família, você não está mais naquela pegada de antes, né? Aquela coisa do vamos aqui, vamos ali. Não, você fala, não, gente, agora eu preciso de colo também, preciso, né? Vamos aqui, né? É como se na vida pessoal você precisasse, para você poder sustentar aquela força de ter que ir lá e bater na porta e vencer o desafio e superar o obstáculo, ter esse suporte emocional da família, dos amigos. Pode fazer sentido isso? Totalmente, totalmente. Porque eu saí de uma situação onde eu não precisava exercer tanto a minha dominância e era importante que eu exercesse a minha influência. No momento em que eu fiz essa transição, inverteu também, porque aí eu precisava ter a minha dominância para ir em busca daquilo que eu fui buscar, né? E aí a minha influência ficou em segundo lugar, né? Então, assim, isso faz total sentido. Agora, você imagina isso, Vera, que o Ricardo faz dentro da empresa. Olha o tsunami que não é. Eu não é, Rick, quando você faz isso dentro da empresa, que você faz avaliação de perfil comportamental, que você fala assim, cara, esse líder não está sentado no lugar certo. Esse colaborador... Aquela expressão que tem assim, né? O que se passa na cabeça dela, né? Porque às vezes a pessoa vem, Vera, com 20 anos de profissão, a gente vem com pessoas que vêm com um nível de competência muito alto, um nível de responsabilidade muito grande, mas muitas vezes a pessoa não tem tanta consciência de como ela faz para fazer aquilo que ela faz. Ela só faz. Então, ela teve 20 anos numa determinada atividade, maturando aquele comportamento, mas tem uma frase que ilustra isso, que é a frase do Garfield com o Odd, né? Que o Garfield tem um amigo dele que é o Odd, e o Odd olha para ele e fala assim, Garfield, nossa, eu fico admirando você é tão elegante, você anda de um jeito, às vezes eu queria que você me desse umas aulas, você não podia me ensinar a fazer como você faz, porque eu também ando, mas eu não ando como você. E aí o Garfield começou a tentar mostrar para ele, e caiu no chão, aquilo que ele faria naturalmente, né, assim, sem se preocupar em fazer, quando ele foi tentar explicar, ele falou assim, Odd, não dá, eu só sei andar assim naturalmente. E é mais ou menos isso, quando você vai tentar explicar como você faz o que você faz, a pessoa se embanana. E quando a gente mapeia o comportamento dessa pessoa, a gente falar para a pessoa, para você que está sendo avaliada, sobre como você pensa, como você age, como você interpreta as coisas, que tipo de decisões você está buscando atingir internamente, é meio que um choque de realidade. As pessoas se sentem assim, às vezes impactadas, tipo assim, nossa, realmente, eu tô passando por isso. Realmente, você acertou isso, né? Porque é um teste que a nível mundial, Vera, ele afere 97% de assertividade sobre as pessoas que são avaliadas. Então, a nível mundial, o teste mais aplicado no mundo e, gera mudanças, gera um impacto para quando a gente está fazendo, assim, eu aplico o teste há mais ou menos 15 anos, eu tenho clientes meus de 15 anos atrás que guardam o teste e falam assim, Ricardo, vamos fazer de novo? Que Será bacana. que eu mudei? Gente, a resposta geralmente é sim, você mudou. Se a pessoa sente de repente alguma coisa ali, aquela inquietação, não aquele fato de toda semana estar fazendo, né? Mas diante de circunstâncias dessa, né? A pessoa quer estar se reavaliando, algo ali cutucou ela para que ela se motivasse a se reavaliar. E é importante a gente fazer isso sempre, como a gente já colocou aqui. Igual banho. Olha aí, coisa bacana, igual banho. Igual banho. Sentiram, né, gente? Igual banho. Mas porque eu achei interessantíssimo quando você começou dizendo que tem pessoas que há muito tempo que viveram uma vida inteira e não olharam para dentro. E aí vem o que a Ru falou, estão sentadas no lugar errado.
Às vezes querem uma atitude, mas querem desenvolver um comportamento, mas não sabem por que não conseguem. Você encontra muito isso no teu dia a dia? Demais, demais. Eu tô me recordando de um filme que eu assisti, não sei se vocês já viram, A Dama de Ferro, Uhum. com a Meryl Streep, né? Que fala sobre a Margaret Thatcher. E a Dama de Ferro, ela foi um personagem, né, na vida da Margaret Thatcher, construído para se tornar uma pessoa, uma representante, uma figura pública, mulher, na política e tal. E ela passou anos sendo essa mulher que construíram. Então, diziam para ela a maneira como ela tinha que se vestir, diziam como é que tinha seu cabelo, dizia como é que era o discurso. Ela viveu 40 anos de uma vida estruturada numa adaptação, sem ser natural. No filme, se vocês não assistiram, assistam o filme é muito bom. No filme mostra, Vera, no momento em que ela foi destituída do poder, né, do poder político. E ela se transformou numa pessoa completamente louca, sem lucidez. Porque é muito comum, Vera, uma pessoa construir uma carreira ou uma relação baseado no estímulo e resposta. O universo me traz isso, eu respondo aquilo. A empresa me dá essa demanda e eu vou lá e cumpro essa demanda. Mas o quanto daquilo que eu faço tem a ver com a minha essência, com os meus valores, com quem eu sou? O quanto é que eu parei para poder pensar nisso, né? A pessoa pode estar simplesmente adaptada a uma realidade e quando ela sai daquela realidade, ou porque ela fez uma transição de carreira, ou porque ela decidiu mudar de profissão, ou porque ela foi demitida, a pessoa fala assim, meu Deus, quem sou eu na segunda-feira às 8 da manhã, quando eu não tenho aquele posto de trabalho? Né? Eu ouço muito isso, eu trabalho com transição de carreira, né? Ricardo, a parte mais difícil é a segunda-feira. Assim, aquela segunda-feira que eu teria que levantar, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais a minha identidade. Porque se a gente pensar, a pessoa ela passa a maior parte do tempo no trabalho. Sim. Então, eu sou o diretor daquela empresa, eu sou o gerente comercial daquela empresa. Entra como identidade, né? Entra como identidade, a gente se identifica mesmo, né? E quando você não é mais a principal identidade que organiza a sua vida? Porque a nossa vida se organiza, né, baseada na principal identidade, que muitas vezes é a identidade profissional. Você tem 12 horas lá dedicadas a isso, o que sobra é para você como marido, esposa, filho, pai, né? Então as outras identidades elas se dividem, mas a maior parte é para aquela identidade ali. E quando você não é mais aquilo? Na pandemia, por exemplo, eu passei por várias situações de pessoas que perderam essa identidade por né, uma empresa que fecha, uma demissão. Muitas empresas fizeram demissão em massa, então eram muitas pessoas passando pela mesma realidade. Tá, e o que eu vou fazer agora? Home E aí, office, né? Home office, né? A pessoa que tinha que sair de casa, se arrumar, ir para o trabalho. Exato. Como é que eu sou quando eu estou no meu ambiente de casa? Será que eu vou ter a mesma performance? Isso muda, nós mudamos de acordo, primeiro, com os ambientes. Eu me comporto de uma maneira diferente nos ambientes em que eu me encontro. E eu também me comporto diferente com as pessoas com quem eu convivo. Então, eu posso ter uma pessoa ou que ela está na empresa com um comportamento extremamente profissional. E quando ela vai para casa, naturalmente e inconscientemente, a pessoa muda de atitude. Só que o ambiente físico, né, da casa, ela libera um ambiente psicogeográfico, uma psicogeografia. Então, naquele ambiente, eu me comporto dessa forma. E as pessoas não são preparadas para isso, né? Emocionalmente falando. Fala, olha, cuida de ter uma rotina para você trabalhar nesse ambiente, porque você pode entrar numa loucura aí. Você pode não se dar bem, só pelo simples fato, mesmo de manter o seu trabalho, de estar trabalhando em home office. Então, eu tive que ajudar muitas equipes a terem essa percepção sobre o modelo mental delas, só pelo simples fato de mudar do modelo presencial para o modelo home office. Imagino. Mente Né? humana é incrível, Interessante, né? não? Agora, Uma mudança que parece ser simples, mas que tem um impacto profundo. Porque as nossas âncoras emocionais, elas estão em casa, né? Então, sei lá, você brigou com o marido e tá tendo um conflito com o filho, e o filho tá lá na sala chorando e o pai brigando e a não sei quem. Na empresa você não vê nada disso, você entra num outro personagem. Sim. Você coloca uma roupa, você coloca a sua capa do Batman, sua capa do Superman, e você vai lá salvar a Lois Lane, você vai fazer o que você tem pra fazer. Sim. Quando você tá em casa, não, você é você mesmo. E você falou isso daí, eu agora
lembrei do nosso público maioria, que são as mulheres. Então, essa questão, essa dualidade, saber lidar com isso, no público feminino, há uma intensidade maior? Como é que você percebe isso no teu dia a dia, nos Olha, atendimentos? a mulher, na minha percepção pessoal, isso não é base numa pesquisa, na minha percepção, a mulher é mais refinada nessa virada de chave. Né? A mulher tem mais tato porque ela tem mais acesso, historicamente, mais acesso às emoções dela. A mulher, ela consegue lidar com tarefas e essa transição das tarefas com mais facilidade. Ela está fazendo call e está com o filho no braço e está com a panela mexendo lá no negócio. O homem, eu falando por mim mesmo, eu não faria isso. Eu ia colocar o filho na panela. Não, espera a panela. Não, filho, peraí, fica aí. Não, fica a panela. Não. Filho, panela, né? Filho, fica aí. Pronto, né? mexe o filho com a panela. Mexe o filho com a panela, dá tudo certo. A mulher, ela tem mais historicamente, essa habilidade de lidar com isso, né? Mas os homens tiveram que ter também. Eu tive uma cena que eu achei muito interessante, né? Que o marido foi trabalhar em casa e a mãe já fazia, às vezes, isso, né? Já tinha esse hábito de fazer home office. E ela se comportando como a mãe, que estava numa casa, não poderia mais ter a secretária, a empregada para poder cuidar da filha, então era ela e o marido. Só que quando ele saía, ficava 12 horas por dia fora né, lá no escritório, ela não percebia que ele não falava. Porque na cabeça dela ele não falava porque ele estava trabalhando, mas ele chegou na casa e ele era uma pessoa que não falava. Que ela chegou para ele e falou assim: olha, é o seguinte, você tem uma filha de 3 anos de idade e você precisa ser um pai ativo. Você precisa participar das atividades da educação da sua filha. Aqui é uma casa, tem tarefas e a gente vai ter que organizar porque você não se prontifica. Ele falou assim, mas eu estou trabalhando. Ela falou assim, e eu estou fazendo o quê? Estou trabalhando tanto quanto você. Amigo, acorda porque nós temos uma divisão de tarefas para ser feita aqui. Aí, uma coisa, Vera, é como eu falo com você. Outra coisa é o que você entende, né? Sim. Ele entendeu o seguinte, não. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que se a minha filha chorar, eu tenho que ir lá ver. Porque, lógico, comunicação é uma coisa excepcional, lógico, né? A criança só precisa do pai se chorar. Se não chorar, a criança se autoeduca. Aperta o botão e a criança vai. Não é assim que funciona? Exato. É assim, Vera, que funciona? Você aperta o botão e a criança se claro, educa. Você aperta o botão, a criança escova o dente, a criança vai, né? Tira boas notas. Né? Só que não, né? E aí, um dia, né? Ele ficou alerta. Na hora que eu ouvi ela chorar, eu vou lá. Aí, tal hora, a criança chora, né? 3 anos de idade. Aí, ouviu ela chorar. Aí, pronto, chorou. Vou dar mais 2 minutos. Porque talvez não precise, né? Em menos de 1 minuto a mãe chegou lá. Pronto, não precisou. Tá vendo? Não precisam de mim. Me chamam para a educação dos filhos, mas não precisam de mim. E ele veio falar isso para mim. Falou assim, cara, você não entendeu nada. Quando fala da participação da educação dos filhos, filho não precisa de atenção só quando tá chorando. Onde é que você leu isso? Quem que te preparou? Então, muitas vezes, Vera e Rô, né? A pessoa não tem manual de instrução como ser pai. 3 passos para como ser... O que fazer quando a criança não chora. Né? O que é a atitude de um pai. A pessoa pode estar sendo pai há um bom tempo e não está sendo bom nisso. Né? A gente muitas vezes não consegue ser bom em tudo. Então, acho que esse despertar dessa consciência, a esposa dele, que convive com ele, não soube dizer. Sim. Ela não soube explicar. Quando eu mostrei graficamente o perfil dele, que cuida da parte de interação social, que a gente chama de influente, eram 5 de... Então, ele é uma pessoa que ele pode amar você e passar 10 anos sem dizer isso. Né? E vão ter pessoas que numa relação precisam ouvir, eu te amo, você é importante pra mim, você tá de parabéns. Pra ele, não. A cada 10 anos, eu te amo, viu? Na boda de prata, boda de não sei o que. Ele vai falando à medida da necessidade do tempo. E tem pessoas que têm um outro tipo de necessidade. O autoconhecimento, ele nos ajuda a ter essa dimensão, né? Se eu quiser me relacionar bem com a Rô, eu vou precisar entender um pouco mais do estilo de comunicação dela. E eu vou ter que sair da minha zona de conforto e me comunicar com a Rô de acordo com o estilo que ela vai identificar melhor aquela comunicação. Porque, às vezes, não é o que eu estou te dizendo, é a maneira como eu estou dizendo isso, né? E o estudo da análise comportamental diz que ele nos ajuda a ter essa leitura. Como é que eu posso me associar melhor às outras pessoas, inclusive melhorar as relações que eu já tenho. E às vezes eu acho que eu me relaciono bem há 20 anos e pode ser que não, né? E você sabe uma coisa que é bacana também? Eu estava falando que
do ID, né? Que eu sou. Ou que eu tenho a tendência nesse perfil comportamental, né? Acho que é mais assertivo falar dessa forma. E o meu grau de influência, quando você olha para o gráfico lá, ele era assim, muito tranquilo, porque ele era 98 de 100, Ok. né? Só isso. Só isso, 98 de 100. Ok. E dentro desse processo que o Rick está falando, existe também o conhecimento não só do teu perfil, mas desse grau, desse gráfico que você tem, né? É porque é feito um gráfico, e fala: caramba, uma pessoa que é influente, ok, mas ela tem 98 de influência. Porque em qualquer perfil, né, Rick, você tem as coisas que são boas e as coisas a serem melhoradas, né? Isso. Tirar os excessos e colocar lá as faltas, né? Vamos dizer Exato. assim, os gaps, né? É, Fazer esse ajuste, não é exatamente. isso? Imagina assim, ó. Quem tá aí, né? Você já foi pra uma cidade fria, mas já que você tá, qual foi a cidade mais fria que você já foi na vida? Acho que o Chile. Chile. Pegar uns 2 graus assim. Sim. Tá, imagina que você foi lá pro Chile e te deram um cobertor curto, Hum. né? Você cobriu a cabeça, o que aconteceu com o pé? Ficou Descobriu de o pé. fora. Então, cobertor curto. O nosso comportamento é um cobertor curto. A gente imagina, quando vai contratar alguém, que a gente quer quem? O super-homem, a Mulher Maravilha, a pessoa que tem, né, sabe lidar com tudo. É. E ninguém é assim. Quando você tem lá em cima o seu talento, aquilo que ficou lá para baixo pode ser que seja um ponto de melhoria, um ponto de desenvolvimento. Só que eu ouvi uma frase uma vez que eu acho interessante, que diz assim: o peixe não sabe que está no mar. Uhum. Quando você tá fazendo uma coisa, é igual o Garfield, né? Que tá lá andando, ele não tá nem vendo que ele tá fazendo aquilo daquele jeito. O peixe não sabe que tá no mar, ele tá ali, ele simplesmente age, ele não questiona se tem céu, se tem terra, ele não tá pensando nisso, né? E quando a gente se coloca para poder prestar atenção nos nossos comportamentos, eu olho porque existe um termo que a gente usa, que é um inventário comportamental, né? Que é como se eu pudesse inventariar os talentos que eu posso ter por ter, por exemplo, um gráfico 98 de I. O que eu poderia ter de adjetivos que eu poderia usar, porque às vezes a pessoa tem um talento, mas não desenvolveu. Por exemplo, uma pessoa pode ter 98% de influência e pode ter medo de falar em público. Mas lá no inventário dela, quando ela recebe o perfil comportamental, ela tem lá: olha, você é um bom orador, bom comunicador, bom em relacionamento interpessoal, mas eu preciso muitas vezes usar algum tipo de instrumento, de conhecimento, de treinamento para poder me habilitar a usar aquele potencial que eu já tenho. Agora, se a pessoa já tem aquele perfil, vai ser mais fácil liberar esse potencial. Então, o nosso trabalho muitas vezes também, Rô, é primeiro falar: olha, será que você não está usando esse talento de uma maneira excessiva? Porque junto com o seu perfil, por exemplo, uma pessoa que tem 98% de I, ela tende a tomar decisões emocionais. Ela tende, quando ela está num conflito, ela está numa angústia, ela tomar decisões que ela não tomaria se ela tivesse calma. E essa pessoa pode ter mais dificuldade de reduzir essa intensidade das emoções, e aí ela se atropela, e ela toma decisões precipitadas, ela não consegue tornar racional aquilo que é para ser racional, ela emocionaliza, vamos dizer assim, aquilo que deveria ser uma decisão puramente prática, objetiva, mas ela coloca emoção naquilo ali, né? Então, o nosso trabalho é ajudar a pessoa a enxergar isso. Falar: olha, será que isso aqui não pode estar acontecendo? Será que esse comportamento que você tem não pode estar prejudicando você nesse contexto? Né? Então, é muito isso, Rô. É ajudar a pessoa a ter uma leitura sobre o que está se passando naquele ambiente interno. A gente chama isso de axiologia. Por exemplo, cada perfil vai ter uma maneira de lidar com as coisas. Então, vamos lá. Você foi demitida. Uma pessoa dominante, ela vai ter um tipo de pensamento, e a axiologia é isso, né? É um tipo de pensamento assim: e agora? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou? O que eu tenho para fazer? Não, eu vou ligar para fulano de tal. Ele tem um estilo de pensamento que leva ele a superar desafios, tomar decisões, lidar com problemas. Se eu estiver falando da axiologia de uma pessoa conforme, ela também consegue superar. Só que como é que é o estilo de pensamento dela? Meu Deus, eu não acredito. E agora? E as contas? Como é que vai ser? E o aluguel? Ela vai para o caminho do medo.
O outro vai para o caminho da coragem, vai para o caminho daquilo que tem que ser feito. Só que ambos têm potencial positivo, só que às vezes eu estou tendo um tipo de pensamento, um tipo de sentimento que não é compatível com o que a situação pede. Então a gente chama de devolutiva, que é o momento onde nós vamos fazer a aplicação do teste. A devolutiva vai ser ajudar essa pessoa a interpretar aquilo que está acontecendo. Isso é um momento riquíssimo, a Rô já passou algumas vezes. A Rô inclusive, ministra cursos de DISC, que faz a aplicação dos testes. É sempre uma experiência muito, muito bacana, né, Rô? Muito bacana. Ainda bem que eu encontrei esse equilíbrio, né? Porque agora tem lá aquele meu pezinho, que ó, adorei o título, vem pro palco, tem tudo a ver com o Não meu foi ir, à né? toa esse palco. Esse palco está aí, não é por acaso, gente. Não. Agora, Vera, o Ricardo vai ter que contar pra gente, infelizmente já de forma breve, né? Sim. Como é que ele entrou nessa? Porque você sabe qual é a origem da formação do Ricardo? Ele é artista plástico. Desenha como nunca. E a sensibilidade do cara é show, viu? Como é, Rick, que você era artista plástico? Não é, né? Porque nunca a pessoa não deixa de ser. Mas você foi para o desenvolvimento humano, graças a Deus. Como é que houve essa transição aí na tua vida? Ó, eu acho que essa transição me ajudou a fazer o que eu faço hoje, né? Porque eu acho que, historicamente, estatisticamente falando, 90% das pessoas não têm certeza se elas estão na profissão certas. E eu era essa pessoa. Eu fiz uma graduação de artes plásticas, fiz uma pós-graduação em desenho de animação para cinema e designer, e eu não sabia se era isso que eu queria. Então eu estava assim, meu Deus, eu devo ser um vagabundo, né? Porque eu estudo, eu não me encontro em nada. Meu Deus, eu estava pensando que era só eu que estava naquele oceano, junto com o peixe, né? E aí eu comecei a fazer algumas escolhas, eu acho que de tanta gente procurar, a resposta vem, é uma crença que eu tenho, né? E eu comecei a fazer parte de um projeto social. Nesse projeto social, eu tive a oportunidade de dar aula para crianças e ver a atuação dos psicólogos, assistentes sociais, que faziam algo que eu gostava. Eu falei assim, gente, eles ajudam as mães a lidar melhor com os filhos, eles aconselham, eles amparam. E o meu trabalho na época, eu desenhava, eu era retratista, né? Eu sentia que era uma coisa muito pontual, que era legal, a criança gostava, as crianças interagiam, né, com um desenho, mas eu não conseguia ajudar da maneira como os profissionais da área da saúde mental podiam ajudar. E eu falei, gente, onde é que tem esse conhecimento? E fui atrás. Fui para palestras, fui para curso, fui para buscar. Achei uma palestra de programação neurolinguística na época. Fui para essa palestra, já me vi, falei, não, eu preciso conhecer isso aqui, nem que seja para mim. E comecei a fazer alguns cursos, isso eu tinha 21 anos de idade, aos 23 eu fiz a minha transição de carreira, mudei para essa área, fui trabalhar nessa empresa com a área comercial. Nesse primeiro ano conheci a Rô também, né? Ainda bem que mudou, E tá vendo? Aí, a nada é Rô por já acaso. vinha da psicologia já há alguns anos, já tinha experiência, e a gente trilhou essa jornada do desenvolvimento pessoal, do coaching, da PNL, muito juntos, né? A gente foi muito parceiro desde o início. A Rô foi mais pro caminho do coaching, né? Porque eu fui mais pro caminho da programação neurolinguística. Com mais ou menos uns 5 anos que eu já estava nessa jornada, eu descobri análise comportamental. E aí, numa conversa, né, com a Rô, eu falei assim, Rô, tô indo fazer um curso disso, tô indo fazer... Mas você não me falou, Ricardo? Eu tenho uma mania que tudo eu acho que eu falo para ela, mas eu não falo. Ele acha que fala tudo pra mim, gente. Não fala. Ele fala, te falei isso. Não, eu né? acho que é a incompetência dela que não tem ainda a telepatia. Ela não arrumou ainda uma bola de cristal, né? Pois é. Tá ruim, com tá certeza, ruim. Não sou eu, né? Vamos mudar. E aí eu falei assim, vai mudar. Eu falei assim, Rô, tô indo. Eu te falei, né? Lógico que não, Ricardo, você não me falou. Eu vou para esse curso também. Comprou a passagem. Eu estava em Salvador, ela estava aqui em Fortaleza, o curso era em São Paulo. A gente se encontrou lá. E aí eu fiz a formação e no mesmo mês eu migrei de carreira. Isso faz, acho que uns 15 anos na análise comportamental. Rick abraçou mesmo, jeito. Integralmente, né? Que bacana. E a gente precisa de pessoas assim, que abracem para fazer... para fazer diferença, melhor, essa é a palavra que eu estava procurando, diferença na vida de outros, porque tudo isso que a gente falou aqui tem muito a ver, lógico, por isso que você está aqui, tem muito a ver com tudo isso que a gente vem trazendo aqui de essência, de procurar conhecer a si próprio. Então é importante a gente frisar e colocar em outdoor esses assuntos
para que as pessoas possam se analisar, ver melhor e olhar para si, olhar para dentro, sem Bacana. deixar passar tanto tempo. Com É certeza. isso. E acho que o tempo é um fator decisivo, né? Sim. Muitas vezes a pessoa já tomou a decisão, mas ela às vezes não tem coragem, Sim. não sabe qual é o próximo passo, Uhum. não sabe como agir. Ela sabe que ela não quer mais o que ela tá fazendo, mas ela também não sabe o que que ela quer. Uhum. E eu acho que o autoconhecimento, eu tô falando do DISC como uma a ferramenta de trabalho que eu tenho, mas tem tanta coisa, né? Sim. Tem a psicologia positiva, tem tantas abordagens. O que não dá pra fazer é ficar parado. Acho que o que Isso. não dá pra fazer é só sentir insatisfação Sim. e não agir, né? É verdade. Ai, ai. É, Temos que ir. é bom, Gente, mas já. já... Ah, Tempo pois voou. é. Meu Deus. Mas tu vai voltar, Rick. Eu já ia pedir um café pra gente Pois aqui. é. Não é? Tu Mas vai vai dar certo. voltar, que tem muita coisa, né, Vera? Sim, tem Pra sim. gente fazer. Sabe o que eu pensei aqui agora? Se você achar que isso é uma boa, bota aí nos comentários. O que eu pensei agora? O Ricardo vai voltar e vamos trazer alguém aqui e ele vai fazer Eita. ao vivo Eita. uma devolutiva Uau. pra pessoa. Primeira Eita. vez que eu faço isso na vida, viu? Sério? É? Eita, Sério. gostei já. Olha aí, Ao vivo online, assim. ao vivo, a pessoa vai fazer o teste, tá? Porque tem que fazer, ela tem que ter um tempo para ela poder fazer teste, a gente não tem esse tempo aqui. Mas vai ser ao vivo, ele vai dar uma devolutiva ao vivo para a pessoa. Tá Então, aí. se você quer ver isso, coloca nos comentários. Eu quero bem muito. E a gente vai trazer isso. Não, Topa, isso é Ricardo? topado. O que Pronto. você disser, eu topo. Uau! Tá vendo passou, aí? né? Isso que é parceria. Gente, a gente tem que ir. Vamos Tem nós. que ir. Ah, a gente só tem Recadinho que falar básico. que curte, comenta, compartilha para que o maior número possível de pessoas assista. E um detalhe importantíssimo. A gente tem um parceiro incrível, que é o nosso retratista, o Adriano Martins. Ele vai estar aqui com a arroba dele em algum lugar, mas siga. Ele faz um trabalho incrível com a gente e no mundo todo. Então, aproveite, entra lá no Insta dele, dá uma vasculhada, chama o Adriano, que ele faz um trabalho sensacional. E ele está aqui com a gente fazendo isso, né, Vera? Sim, E já sem fez dúvida. as fotos profissionais do Ricardo, porque todo mundo que vem aqui recebe foto profissional. Vive essa experiência, que é bem Vive essa legal. experiência bem bacana, né? Adorei. Ricardo, muito obrigada. Foi essencial ter você aqui. Que bom, fiquei Suas feliz de ver. considerações finais aí para o nosso público. Minhas considerações finais é que eu acho que eu deveria ter vindo no primeiro. Já gostei Né? que Tipo eu já assim. vou ter outros, que eu vou poder vir também pra cá. Eu gostei muito da iniciativa. Eu acho que vocês já têm uma história juntas, né? Sim. De alguns anos. Eu acho que esse formato é um formato muito atual. As pessoas estão buscando informação, conteúdo de qualidade. Eu acho que vocês tiveram vários insights de coisas para fazer, mas eu acho que esse formato aqui é a cara de vocês, porque é uma conversa, né? Sim. E eu acho que as pessoas carecem de boas conversas, né? Sim, Eu tava certeza. falando nada contra BBB, essas coisas, gente, mas é porque eu acho que essas coisas não podem ser a única fonte de informação da sua vida. É, exato. O separou o exato. Belo, separou o do outro do BBB com a mulher. Gente, ótimo, continuem consumindo esse conteúdo, mas eu acho que as pessoas estão sedentas de conteúdo de qualidade. De podem- verdade, de né? verdade, Real, real na vida ali, real. É, né? Pessoas exato. que tenham a agregar. Então, olha, estão de parabéns, eu gostei muito. Muito Obrigada obrigada. demais. A tá, casa é Rick? sua, Você já muito sabe. Querido demais. O palco Tá? é seu. É, exatamente. Ótimo. Tu vai voltar Me mesmo. senti aqui. Obrigado, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu.